Olá, muito bom dia, bem-vindos à última sessão aqui do Prolímpico e hoje eu preparei um conteúdo bastante interessante porque a ideia é fazer uma grande discussão sobre como tudo que você andou discutindo, andou vendo, andou estudando relacionado a Olimpíadas de Matemática, como é que tudo isso pode ser usado na sala de aula para motivar seus estudantes, para motivar o estudo pela matemática, para fazer com que as pessoas se desenvolvam, entendam, e nos dois sentidos, né? Tanto os alunos quanto os professores. Então, acho que tem bastante coisa para a gente conversar hoje, e essa sessão foi preparada por mim e o professor Hélio Mega, eu sou o professor Pablo, né? E o professor Hélio Mega. Nós dois preparamos juntos essa sessão, que ela foi baseada em competições que nós dois temos um grande envolvimento. Então, tanto aí, vamos lá, as competições que nós temos envolvimento aí, o Canguru de Matemática Brasil, a Olimpíada Paulista de Matemática, nós dois somos paulistas, a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP, a OBM, a OBMEP. Então, como nós temos bastante envolvimento com essas competições, faz muito tempo já, baseada nelas, nós dois preparamos a conversa e eu vou conduzir aqui a apresentação para vocês, né? Eu estou envolvido com Olimpíadas de Matemática já faz um bom tempo, desde 1993. Então já está chegando aí a casa de 28 anos de envolvimento com competições, né? Eu sou professor de matemática, eu sempre fui professor de matemática, eu estudei licenciatura de matemática, me preparei para ser professor e sempre segui essa carreira como professor de sala de aula mesmo, professor do ensino fundamental 2, ensino médio, do ensino superior. Então eu tenho bastante contato em sala de aula, em prática de sala de aula e também esse mesmo tempo de contato com Olimpíadas de Matemática. Então, tudo que eu vou contar para vocês hoje, tudo que a gente vai discutir, tudo que a gente vai falar, eu tenho experiência concreta, né? Então não é só aquela situação de eu sentar lá no meu gabinete e ficar escrevendo textos, conjecturas, textos bonitos, mas que não foram aplicados. Tudo que eu vou falar já teve mão na massa, né? Já teve experiência, já foi elaborado, já foi reelaborado, já foi destilado, já foi melhorado. Então é algo que é muito aplicável. Então é uma situação bem gostosa de conversar. Eu fico muito à vontade para falar desse tema com vocês por conta de vivê-lo todo dia, o dia todo. E, em particular, eu tenho, né, embora eu atuo, né, e dou aula para todos os segmentos aí, eu tenho uma ligação muito forte com os pequenos, né? Então, o Fundamental 2 é uma parte que eu gosto muito, a parte inicial lá, o sexto, sétimo ano, eu tenho muita experiência com essa turma e também com as Olimpíadas de Matemática, né, descendo um pouquinho, o quarto e quinto ano, também tenho bastante experiência. Então, vai ser muito gostoso, muito tranquilo falar sobre tudo isso para vocês. E, opa, só destravar aqui, agora sim. Eu coloquei como tema, né, como título da minha conversa, né, problemas de Olimpíadas na sala de aula. Então, vamos discutir um pouco como a gente pode pegar problemas de Olimpíadas e levá-los para a sala de aula. Então, eu não estou falando de preparar alunos para a Olimpíada de Matemática, não é? Você já teve essa conversa com outras pessoas aqui, e isso é importante, eu acho que isso é extremamente importante. Mas o meu foco vai ser ao processo contrário. Uma vez que as Olimpíadas existem, né, como eu posso trazer as Olimpíadas para a sala de aula e fazer com que isso seja um elemento de motivação, de despertar, de interesse para que os alunos queiram aprender um pouquinho de matemática e devagarzinho tomem mais gosto e aprendam um pouco mais de matemática e que dessa maneira você consiga contagiar e estimular todos os seus alunos a estudarem matemática, independente da área que eles queiram atuar, independente da carreira que eles queiram seguir. Então a gente vai usar o que é o processo final das Olimpíadas para dar o start, para trazer essa turma jovem para cá, né? E vamos começar falando um pouquinho dessa situação, né, da matemática e o processo ensino-aprendizagem, porque é fato, né? Você ouve, desde que você deve se lembrar, essa frase de que a matemática é importante para a formação do ser humano. Então, é algo que você escuta bastante de várias pessoas, de várias, sei lá, origens, de vários institutos. Você escuta isso de tudo quanto é canto. Que sem matemática a pessoa, né, vai ter aí
vai precisar da matemática para que ela realmente se forme, tenha aí seja um ser humano preparado para viver de maneira plena, né? E por que que isso acontece? Então, vamos a algumas conjecturas, né? Com base nesse mote aí de que a matemática é importante para a formação do ser humano, vamos fazer algumas conjecturas a respeito disso, né? Primeiro, é fato que, independente da escola que você esteja falando, da região do país, seja uma escola pública ou privada, seja uma cidade grande ou pequena, é muito comum você ter aí um número significativo de alunos que tem algum tipo, alguma dificuldade, alguma barreira para aprender a matemática. Então, seja ela uma dificuldade discreta ou uma dificuldade mais acentuada que necessite de um apoio maior, você vai perceber que é muito comum, é uma maioria que tem essa situação. E por que que isso acontece, né? E até nesse aspecto de dizer, poxa vida, mas eu tenho uma matemática da escola, matemática que eu aprendo, né, dos meus livros, das minhas aulas teóricas, das minhas apostilas, né, das minhas exercícios, e mais tarde a matemática da vida, aquela que eu vou para a vida e a matemática. E tem um certo conflito, né? Até onde essa matemática da escola, dos livros, ela é usada e ela é aplicada na minha vida, e até onde e qual é a matemática que eu preciso aprender para a minha vida, né? Então, existem alguns mitos que envolvem aí a questão da aprendizagem da matemática, né? Então, existem aqueles mitos de que é uma matéria difícil, né? Poxa vida, né? Eu discordo, né? Mas eu discordo que qualquer matéria é difícil de aprender. Não existe isso, né? Para com isso. Eu acho que é uma das grandes coisas que a gente tem que já destruir, é que assim, não existe matéria difícil. Se vai levar um dia, uma semana ou um mês para você aprender, é o tempo que você precisa para aprender aquilo. E ponto, né? Você não pode ficar medindo e achar que tudo tem que ser aprendido e resolvido no mesmo tempo, com a mesma velocidade, com a mesma facilidade. O fato é esse, você vai ter que dosar e se dedicar para aprender. Então, a matéria é difícil? Não, eu acho que é um mito isso, eu acho que é um mito, né? Eu não nasci, não é para mim, não serve para mim. Poxa, também é outra coisa que eu acho que é exagerado, né? Não serve para você. Pode ser que não seja a maior habilidade, né, natural, pode ser que não seja a sua maior paixão, pode ser que não seja algo que você realmente mais goste na vida, porém, dizer que não existe. Acho que é uma questão de dar o braço a torcer e se esforçar um pouquinho para dominar, né? Então, é outro mito, né? Ou achar que, eu não nasci abençoado, né? Não nasci com esse dom divino. Não existe também, né? É outra coisa que não tem. Não é a área que eu vou trabalhar. Olha, qualquer área que você vai trabalhar, todo conhecimento que você puder carregar na sua bagagem acadêmica, na sua bagagem de vida, é conhecimento, né? É fato que você vai escolher uma carreira, vai escolher uma profissão e vai se especializar nela e vai, claro, ter que focar na bagagem que você precisa para aquela profissão. Mas começar a descartar coisas dizendo que isso é importante, isso não é importante, são mitos, são coisas que não vão ajudar, né? E do outro lado também tem um pouco dos mitos, né, relacionados a nós professores, né? Então, até então esses mitos são aqueles mitos que a gente ouve muito por parte dos alunos, mas tem também os mitos de nós professores, né? Que às vezes, olha, não, esse negócio aqui você tem que decorar, ou o contrário, não, isso não é para decorar. Aqui você tem os teoremas, você tem os dogmas, né? Ou não, né? Aqui você tem aquelas correntes e tendências, então vem os modismos, né? Agora é hora de ensinar matemática desse jeito, agora muda tudo, agora não é mais assim que ensina, é desse jeito. Então, existem todas essas coisas que vão trazendo, vão tirando do foco, né? Causando aquela confusão mental nos dois lados, hein? Olha, eu estou falando aqui e tem que falar dos dois lados. Nós temos que pensar os alunos como cabeça dos alunos e nós, professores, como cabeça de professores. E a interação entre essas duas partes. É um grande erro achar que uma das partes é responsável por qualquer não gostar da matemática. Achar que é culpa dos alunos, só dos alunos, está errado. Achar que é culpa dos professores, só dos professores, está errado. E achar que um dos dois não tem culpa também está errado, né? É o envolvimento dessas duas partes e o jeito que elas se envolvem que vai trazer o sucesso para o aprendizado,
para despertar a paixão e para gostar mais da matemática e poder depois aplicar, né? Senão fica aquela coisa maluca, né? Você fala, vamos lá, tabuada do 7, né? Todo mundo sai correndo. Meu Deus, pelo amor de Deus, tabuada do 7, né? Aquela lenda de que, né, todo mundo aí tem um certo, ficou uma cicatriz aqui no meu braço por conta da tabuada do 7. Para com isso, né? Vamos acabar com isso tudo, né? O fato é que coisas a gente pode fazer, né, para que as coisas venham a funcionar melhor. O que a gente pode, então, tentar melhorar nesse processo todo para que funcione? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho aí 28 anos de envolvimento com ensino de matemática e Olimpíadas de Matemática, né? E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu nunca vi um gênio na minha vida, né? Eu tenho contato anualmente com centenas e centenas de estudantes. Eu participo dos eventos de Olimpíadas de Matemática. Eu viajo o mundo envolvido com a Olimpíada de Matemática e eu nunca vi gênio, né? O que eu vejo são pessoas se dedicando, se esforçando, trabalhando duro para a coisa acontecer. Então, se a gente tiver na cabeça que para nós professores, né, é dessa maneira que a gente ensina melhor, e se a gente conseguir despertar nos alunos que é dessa maneira, com esforço e dedicação, que os alunos vão conseguir aprender a matemática, e aí eu já vou abrir esse leque que não é só para matemática, isso vai servir para qualquer conhecimento, para qualquer matéria, é assim que o ensino-aprendizagem vai acontecer e a gente vai ter pessoas, né, melhores capacitadas, melhores preparadas. Tanto nós, professores, que nós vamos melhorando ao longo do tempo o nosso jeito de fazer acontecer, como os alunos vão recebendo de uma maneira melhor e vão conseguindo mais rapidamente se desenvolver nessa área. Então, é algo que é dessa maneira que a gente tem que pensar e, principalmente, para esse, né, setor que a gente está falando aqui, que é o ensino fundamental 1. É onde tudo começa. Então, se as coisas começarem de uma maneira bem organizada, bem preparada, é muito mais fácil trilhar aí o caminho para o sucesso aí, para o ensino fundamental 2, ensino médio, uma faculdade, né, do que o contrário. Então, vocês, professores de ensino fundamental 1, não só têm muito meu respeito, como tem uma das partes assim, mais importantes da formação das pessoas, né? Qualquer grande profissional que você encontrar daqui a 20 anos, ele mas o primeiro degrau foi pelas mãos de vocês, e isso é extremamente importante, né? E o contrário também pode ser muito significativo, né? Muita gente que lá na frente está, sei lá, tá desesperançada, desgostosa com a profissão, se você olhar, certamente vai ter alguma coisa bem lá no começo que foi mal conduzida e mal desenvolvida. Então, o papel de vocês em ensino fundamental 1 é extremamente importante para despertar isso tudo. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais, né? Vamos ver como, então, o papel, né, que as Olimpíadas de Matemática podem ter nesse processo de ensino-aprendizagem, como vocês podem utilizar essa ferramenta, né, vamos chamar assim, para melhorar e desenvolver os seus estudantes. Então, a primeira coisa que a gente pode lembrar aqui é que as Olimpíadas de Matemática, né, elas são muito antigas, né, elas datam aí do século XIX. Então, começaram, a de Matemática é a mais antiga de todas, né, é a das ciências mais antigas mesmo aí, e no começo eram competições meio isoladas, meio, né, espalhadas, algumas iniciativas de algumas escolas que eu digo aqueles núcleos, né, de estudos, né, ou algumas correntes, ou às vezes até pessoas, né, às vezes tinham pessoas que tinham lá certa influência, certo poder e propunham como se fosse uma competição mesmo para, né, colocar pessoas em uma disputa e ver quem conseguia resolver melhor ou mais um problema, né? Só que isso tudo foi mudando porque hoje em dia nós temos aí centenas e centenas de competições pelo mundo, né? Essas competições pelo mundo, elas envolvem milhões de alunos, e milhões mesmo, né? Nós no Brasil temos os exemplos aí da OBMEP, da OBM, da Canguru de Matemática, que são competições que já estão envolvendo uma quantidade de alunos que é gigante, é referência no mundo, né? E não envolvem só os alunos, envolvem milhares de professores que estão preparando. E aí, olha que interessante, né, pensar dessa maneira, né? O professor que está orientando os seus alunos para competições de matemática, ele está evoluindo junto com os seus alunos.
né? Porque, claro, você está preocupado como professor em preparar bem seus estudantes para que eles consigam atingir o sucesso, conseguir realmente enfrentar lá o desafio que vem e ter aí a segurança para traçar aí a sua estratégia e resolver seus problemas. Só que para isso, você tem que pensar em todo esse processo. Então, é uma coisa que é uma simbiose, né? Não tem como você, como professor, preparar bem o aluno sem você estar evoluindo. E isso vale em todos os níveis. Isso não existe algo específico, algo pontual, né? E acho que é algo que, no começo aqui eu estava conversando com alguns professores antes, né, presentes aqui no IMPA, né? E a conversa foi mais assim, poxa, né, tô apanhando aqui com umas coisas, né, mas tô conseguindo, tô dando o meu melhor e tô dominando, né, tô conseguindo construir um domínio aqui. E eu disse, olha, eu apanho desde sempre e eu espero morrer apanhando, né? Porque isso significa que a gente está evoluindo o tempo todo. Toda vez que você está buscando fazer melhor o que você já faz, você está evoluindo. E isso é algo que tem que ser como uma filosofia de vida, né? Senão você estagnou, senão você parou. Então, tendo isso em mente, você vai ter uma motivação interna para tentar buscar melhores estratégias, melhor conhecimento, melhores técnicas, para que os seus alunos consigam estar melhores preparados para tudo isso, né? E aí, vamos entrar numa parte um pouquinho mais técnica, né? Que é o seguinte, né? A Olimpíada de Matemática, ela é algo extracurricular. Então, tudo parece, né, bonito, professor, legal, gostei, né? É um elemento aí que pode ser um motivador, um catalisador, é algo que vem a acrescentar à escola, mas nós não podemos esquecer que a escola, ela tem um currículo, ela tem um material didático, ela tem uma série de coisas que tem que ser cumpridas, senão você está fora do esquema. E aí comece a perceber, né, eu peguei aqui como mote, como direção, né, a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, e você tem lá os temas que no documento lá estão anunciados, né? Então você tem que ver lá números, geometria, álgebra, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Então esses são os temas que você tem que desenvolver em sala de aula. E você olhando no documento, você vai perceber que eles estão lá apresentados como devem ser desenvolvidos durante as aulas, durante o currículo de uma escola, de todo, né, de Matemática Brasil, né? Os divididos em números, álgebra, lógica e geometria. E que dá para perceber que tem uma analogia muito grande com os eixos temáticos da BNCC, né? A OPM, a Olimpíada Paulista de Matemática, ela tem lá aritmética, álgebra, combinatória, geometria e teoria dos números, que em geral é muito alinhado com a divisão de eixos das competições internacionais, né? E se você olhar com a BNCC, você consegue perceber a analogia, né? A OBMEP, ela não tem uma classificação formal, né? Mas informalmente, os problemas são divididos em aritmética, álgebra, funções, contagem, probabilidade, geometria e tratamento da informação. Se você olhar também, tem toda uma analogia. Então, muitos ali muda o jeito que você agrupa os assuntos, muda o jeito que você pode chamar os assuntos, mas tem toda uma correlação, a correlação é praticamente 100% entre os eixos temáticos da BNCC e os eixos temáticos dessas competições, né? Isso eu consigo falar com muita propriedade, porque, por exemplo, né, na Olimpíada do Canguru de Matemática Brasil, né, eu faço parte do comitê aqui brasileiro, que representa a Olimpíada Canguru no Brasil, e eu também participo, né, do comitê de seleção de problemas, eu sou o presidente do comitê de seleção de problemas para um dos níveis, né, de modo que eu tenho que estudar isso aí e na hora que a gente olha as propostas que os países mandam, elas têm que se encaixar de algum jeito para poder dividir e ter uma prova equilibrada.
A Olimpíada Paulista de Matemática, eu sou o presidente da Olimpíada Paulista de Matemática e estou no comitê que organiza a distribuição das provas. A gente tem uma preocupação, porque primeiro que é anunciado para as escolas o que eles têm que se estudar, né? E segundo que você tem que cobrar aquilo que você anunciou. E isso tem que estar alinhado com a grade curricular de uma escola para que possa fazer todo sentido na competição. Né? Na OBMEP, já ajudei muito na prova do OBMEP, também ajudo agora na prova do nível A. E da mesma maneira, a gente tem essa preocupação. Agora, tudo isso na dose certa, do jeito certo, no momento certo. Né? Talvez alguns de vocês estejam pensando, nossa, isso tudo é muito interessante, bonito, robusto, mas nós estamos falando de crianças de 6, 7, 8, 9 anos, né? Dá para fazer, dá para falar. Então, qualquer um desses temas aqui, você encontra problemas e você tem conteúdo para falar do jeito certo, na velocidade certa, na dose certa. Então, dá para falar, sei lá, de geometria com qualquer faixa etária, né? Agora, tem que saber como falar e o que falar para aquela faixa etária. E esse é o segredo de usar as provas. Então, você não pode tentar trazer aquele conhecimento pasteurizado, de fórmulas, todo pronto, daquele jeito dos livros, para uma criança que está começando a aprender matemática. Você tem que encontrar a linguagem e o jeito de traduzir aquilo para que ela possa realmente dominar e ter aquilo em suas mãos. Então, por exemplo, vamos para a prática, né? Vamos colocar isso em prática e vamos olhar como que a gente consegue usar toda essa argumentação estrutural da BNCC e dos eixos temáticos, mas numa sala de aula com problema vocês vivendo. Então, o que eu vou mostrar para vocês é que é possível você escolher problemas que obedeçam às diretrizes da BNCC. E isso é uma afirmação, né? Não é uma pergunta, é uma afirmação que a gente consegue fazer de um jeito arrumadinho, né? Dá um certo trabalho no começo? Dá um certo trabalho no começo. Mas eu vou mostrar aqui também que você não precisa levar isso tão a ferro e fogo para poder estar alinhado e estar usando toda essa bagagem que a Olimpíada tem para poder fazer com que os seus alunos aí aprendam e gostem mais de matemática, né? Então, deixa eu mostrar aqui, perdemos aqui a imagem aqui, por favor, no telão. Acho que desconectou alguma coisa. Opa! Eu apertei alguma coisa aqui? Ah, já entendi. Tá vendo só? Fui eu. O culpado fui eu e eu peço desculpas. Eu tenho um botão aqui que eu não deveria ter apertado. Não vou mais apertar, né? Então, vamos lá, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, né? E eu vou mostrar que se você já leu a BNCC, se você não leu, você tem que ler pelo menos uma vez na vida, né? Por favor, professor, né? A gente, para poder falar com propriedade alguma coisa, tem que tê-la, né? E para isso tem que meter a mão na massa. É um documento denso, é um documento longo, mas pelo menos uma vez na vida, uma leitura, né, na sua área de atuação é importante para conhecer, né? Então fica aí uma lição de casa que é em algum momento aí da sua vida entrar lá, né, bota no Google, BNCC, vai aparecer o primeiro site, o link vai ser o portal que vai te levar, tem um documento lá em PDF, muito fácil, muito bonito, muito arrumadinho, baixa ele e dá uma olhadinha nele. Então, eu vou mostrar para você que para qualquer problema de Olimpíada de Matemática, você vai conseguir encaixar na BNCC, que é o seguinte, né? Eu vou escolher uma unidade temática, dessa unidade temática eu vou escolher um objeto do conhecimento, e desse objeto do conhecimento eu vou escolher uma habilidade correspondente, né? Isso é BNCC. É o que o nosso currículo, a nossa escola brasileira, para a gente estar direitinho, né, by the book, by the law, a gente tem que ter isso sendo cumprido dia a dia na escola. E eu vou mostrar que você vai encontrar um problema de Olimpíada Matemática, que você consegue fazer com que ele se encaixe exatamente nesses quesitos da BNCC. Então, eu vou escolher, por exemplo, aqui, eu escolhi primeiro geometria, né? Geometria, nós vamos colocar na tela para você, olha lá, vamos lá, geometria, né? De geometria, eu escolhi um objeto do conhecimento, localização e movimentação, representação de objetos e pontos de referência.
E a habilidade é a habilidade, olha lá, ensino fundamental, 03, matemática, 12. Descrever e representar por meio de esboços e trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência, né? São 28 habilidades, né, divididas aí naquelas áreas do unidades temáticas, né? E eu vou mostrar que isso aqui, tem uma questão, né? Eu escolhi um problema do canguru, né? A prova do nível pré-écolier de 2018, né? O nível pré-écolier é o nível em que os alunos de 4º e 5º ano, né, têm feito, e a gente está ajustando para que essa prova realmente possa ser aplicada até para o 3º ano. Então é a prova bem iniciante aí. O canguru tem vários níveis, né, mas começa lá embaixo, no 3º e 4º ano, e vai até a série do ensino médio, 3º colegial. Então é uma prova que é feita, né, em muitos níveis, são 6 níveis aí, mas esse é o nível iniciante. E olha só, né, olha a questão que eu tenho aqui. O cachorro chegou até seu osso seguindo um dos caminhos mostrados abaixo. No total, ele teve que virar 3 vezes para a direita e 2 vezes para a esquerda. Qual foi o caminho que o cachorro seguiu? Eu vou voltar ao slide só para a gente relembrar a divisão lá que eu escolhi da BNCC e esse problema. Então, geometria, ok? Geometria, você já lembra da questão, né? Geometria. Localização e movimentação. Representação de objetos e pontos de referência, né? Ele vai ter que virar para a esquerda, para a direita, ele tem ponto de referência, tem que parar, tem que olhar qual a direita dele, qual a esquerda, e no momento em que eu mudo de posição, tudo isso muda e eu tenho que continuar me reorientando. E isso tudo, né, através de um croquis ou de um desenho que vai incluindo as mudanças de direção e sentido no movimento. Então, veja que é uma questão em que você vai ter que sair, você está vendo lá 5 alternativas, né? A prova do canguru é uma prova tipo teste, né? São questões onde ele marca a alternativa correta. E qual dessas alternativas melhor mostra a situação em que ele vira 2 vezes para a direita, 3 vezes para a direita e 2 vezes para a esquerda? Então, aqui você já vai ter uma coisa que você tem que pensar, que é como abordar isso para os seus alunos, né? Então, esse como abordar é fundamental, é o passo crucial para que eles despertem e aprendam com essa situação, ou o contrário, que é exatamente o que a gente não quer, né? Então, se você já chegar para essa questão e tentar fazer com que eles resolvam do jeito que você pensou, do jeito que você, sei lá, imagina ser o correto para tentar entender como é que você virou 3 vezes para a direita, 2 vezes para a esquerda, já é aquela situação que eu acho que é a primeira que vai estragar a conversa entre o aluno e o professor, que é tentar fazer com que eles pensem como eu pensei, né? Se você começar a levantar dos alunos, principalmente nessa faixa etária, como é que a gente pode resolver isso daí? Você já vai estar primeiro dando a abertura para a pessoa mostrar o que ela entendeu, mostrar o que ela sabe, né? E isso é um grande estímulo, né? Dar abertura para o aluno falar, né? Aí é que vem um segredo, que é o seguinte, né? Você vai ouvir sugestões que são corretas, que vão realmente levar para uma solução desse problema, e você vai ouvir sugestões que realmente são incorretas, né? O grande segredo é valorizar as duas, né? Mas, claro, valorizar as duas sabendo levar as duas adiante. Alguma coisa que vai dar certo, né, é mostrar que, poxa, legal, esse caminho é bacana, né, vamos seguir por ele, vamos levar. E se ele não for correto, né, não é dizer você está errado, mas sim mostrar que do jeito que ele pensou, tem algo falhou, alguma coisa tá incompleta, alguma coisa está equivocada, né? Até a palavra errada, eu reluto e só uso muito precisamente porque ela é de uma força negativa muito grande, principalmente, né, na formação das pessoas. Então, mostrar para ele que, olha, isso que você pensou aqui vai dar problema. Porque quando a gente chegar nesse momento aqui, esse seu raciocínio vai ficar de um jeito que não vai levar à solução.
Até ele perceber que, na verdade, você está falando que ele está errado. Mas é sem criar aquela barreira, né? Aquele peso de que, eu não sei, não serve para mim, eu nunca vou entender isso, não nasci para isso, aqueles mitos iniciais que a gente discutiu lá no começo, né? Então, o grande lance, e eu acho que o outro lance é você perceber que muitas sugestões, talvez você, professor, não vai ter nem pensado, né, naquilo lá. E é aí que está um outro lance, que é perceber soluções diferentes. Então, você pensou desse jeito, olha, legal, vamos conseguir, verdade. Olha, você pensou desse jeito, nós vamos ter um problema aqui nesse ponto, porque quando chegar aqui, eu não vou conseguir fechar. E olha como eu pensei, essa junção de ideias, ela é tão produtiva, porque você vai estar, primeiro, enaltecendo, né, e fortalecendo aquele que conseguiu ter uma visão de como resolver. Você vai estar, de uma maneira construtiva, corrigindo aquele que teve uma visão. E você ainda vai estar completando que, da mesma maneira que você pode não ter pensado daquele jeito, alunos também podem não ter pensado como você pensou, né? E isso é uma maneira de você ver soluções diferentes e sem eu estar falando que é geometria, né? Sem eu estar falando que é toda aquela situação da BNC, sem eu estar falando que é localização em movimento, sem eu estar falando que eu estou usando croquis, quer dizer, eu estou falando de matemática sem estar encapsulando em cima de teoremas, de teorias, né, de dogmas, de aquela situação que, às vezes, né, deixa pesado demais a conversa. Claro que em algum momento isso vai ter que chegar, né? E é claro que se você for seguir uma carreira de exatas, em algum momento você vai ter que dar mais corpo para essa sua formação matemática e saber demonstrar teoremas, saber usar, né, situações mais robustas. Mas isso é lá para frente, né? A gente está falando de uma das séries iniciais, onde eu estou querendo despertar a paixão, o gosto pelo estudo, né? E se ele despertar, ele vai encarar essa segunda fase de formação acadêmica, né? de formação correta e embasada matematicamente, com muito mais prazer do que forçado, né? Então, esse eu acho que é o segredo de você, como professor, estar encantando os seus alunos e percebendo que eles estão estudando matemática, né, de uma maneira como qualquer outra coisa, de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, de uma maneira prática, né? E devagarzinho você pode ir, né, deixando isso mais robusto, mais reforçado, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que abolir os teoremas ou que não tem que ter aquela aula formal. Ela tem que existir, mas no momento certo. Para ela poder existir, tem passos que precedem, né, que vão ser extremamente importantes para chegar lá, né? É claro que eu também estudei matemática de uma maneira formal, é claro que eu sei aquela parte formal, mas tem uma outra parte que vem antes disso. E é desse jeito que você vai encantando os seus alunos, né? E, de forma alguma, né, as propostas são soft, elas não são embasadas, né? A gente só não precisa tentar aquele jeito pasteurizado de resolver questões, né? E que, assim, só existe uma via de comunicação. É de mim para os alunos, né? Eles vão ter que receber como está concebido na minha cabeça, que é o jeito certo de fazer. Isso não vai dar certo, né? É essa junção. E uma outra coisa que eu acho importante é que é a seguinte, né? Você, professor, né? Toda vez que um aluno propuser uma solução, um jeito de perceber um problema diferente que você não pensou nele antes, né? Aceite isso até como um elogio, não fique chateado, né? Às vezes a gente pode ficar chateado, dizer, poxa, né? Ele pensou de um jeito muito mais, sei lá, mais rápido ou mais criativo do que eu pensei. Sem problema, né? Eu proponho o meu jeito de resolver, você propõe o seu jeito, você aprende comigo, eu aprendo com você. Eu acho que por algum tempo, né, o ensino-aprendizagem ele ficou de mão única. Quando ele ficou de mão única, a gente ficou de mim para os alunos e é esse o caminho. E a volta é que não tinha. Não pode resolver assim. Não, esse não é o jeito certo. Pronto, você criou mais bloqueios do que você formou pessoas. Mas ao passo que se você interage e permite que eles, né, aflorem os pensamentos e você direcione os corretos e mostre aqueles que não são corretos, porque eles têm que mostrar, olha, isso aqui não vai dar certo, porque quando chegar nessa situação você não vai conseguir, né, terminar o problema, né? Então é importante mostrar, mas daquele jeito, né,
para estimular, né, e não para criar. Então, voltando ali para a tela na matemática lá, né, qual é a alternativa correta? Né, vocês conseguiram já resolver isso aqui ou não? É a C, né? Exatamente, a C, né? E você vai resolver isso, cada um de vocês vai conseguir chegar na alternativa C, que é a correta, de um jeito diferente, né? E qual é a melhor solução? É aquela que você consegue, né? Isso é um mote que eu uso sempre nas minhas aulas, né? Eu digo sempre aos meus alunos que assim, o melhor jeito de resolver um problema é aquele que você conseguiu, né? Se ele é curto ou rápido, né? Ou se ele é longo e trabalhoso, não importa. Ele é correto, está ótimo, né? Agora, abra também a cabeça para ver soluções diferentes e perceber, né? E criar, opa, eu não tinha pensado nisso, mas olha só que legal, aprendi mais uma, né? E esse aprendi mais uma é para os dois lados, o professor e o aluno, né? E isso torna a aula um momento que é muito prazeroso, né? Eu acho que esse é o lado legal. Olha lá, vamos pegar outra questão aqui, ó. Aqui é a Olimpíada Paulista, né? A Olimpíada Paulista de Matemática, né? A Olimpíada Paulista de Matemática, ela começa no 6º ano do Fundamental, né? Então, essa prova aqui é uma prova elaborada para o 6º ano fundamental, 6º e 7º ano fundamental, né? Porém, é uma das primeiras questões da prova e são questões um pouquinho mais acessíveis para alunos de 4º e 5º ano. Ainda não precisa ter todo aquele conhecimento do 6º e 7º ano para resolver. Por quê? Envolve o tratamento de informação, envolve as operações básicas, números. Então, veja lá a questão. Ó. O recorde de subida de escadas em um prédio de 12 horas é de Christian Riedel, né? Ele foi obtido na Torre 185, um prédio de escritórios em Frankfurt, na Alemanha, no dia 28 de setembro de 2014. Riedel subiu os 988 degraus do prédio 71 vezes. Ele fez todas as descidas do elevador. E durante as 12 horas ele fez isso, totalizando 13.145,65 metros de subida. Então, a primeira coisa que é importante é o seguinte, né? Talvez alguns de vocês aí já tenham se remoído na cadeira dizendo assim, olha, professor, eu entendi tudo, mas eu dou aula para alunos de 3º, 4º ano, eles ainda não têm operações com decimais, eles ainda não sabem algumas coisas que talvez precise saber, sem problema. Adapte, né? Aqui eu tenho uma ideia. Eu preciso usar esse problema exatamente como ele está? Não, eu posso adaptar esse problema, eu posso mudar os números, eu posso criar um novo problema, né? Mas é a partir de uma ideia que, veja, o que a gente está olhando aqui? A gente tem medidas, né? A gente tem, como está lá na BNCC, a gente tem grandezas e medidas, a gente tem números, né? A gente tem um pouquinho até de estatística, né, em 2ª, 3ª ordem aí. Isso tudo tem que ser usado para a sala de aula, né? Essa questão em particular, ela é da Olimpíada Paulista de Matemática e na Olimpíada Paulista de Matemática é permitido usar calculadora, né? Então, você já percebeu que para resolver esse problema, item A, quantos degraus ele subiu ao todo? É uma multiplicação, né? Uma multiplicação, ele pegou 988 degraus, 71 vezes. Então, é só fazer uma multiplicação. Se você vai usar numa turma em que você tem aí, não vai poder usar calculadora em sala de aula, sem problema, você pode mudar os números, você pode criar um outro problema com números menores ou números mais redondos, de modo que eles já tenham. Eles não sabem fazer multiplicação com 3 casas, com 2 casas. Ok. Então, você está usando o que está aí de uma maneira a despertar o interesse, né? E depois pode até mostrar que existe uma situação como essa, mas veja, como isso é muito mais prazeroso do que simplesmente efetue a multiplicação. Vamos multiplicar. Então, eu tenho um primeiro momento que eu preciso mostrar o algoritmo, né? Mas há um segundo momento em que ele tem que ser a matemática da vida. Aquela coisa que eu vou usar, né, num dia a dia, eu vou usar no troco, eu vou usar na minha profissão, eu vou usar a hora que eu estou fazendo, organizando minha vida pessoal, minhas finanças pessoais, a hora que eu estou planejando alguma coisa, quando eu vou fazer uma compra ou quando eu vou guardar o meu dinheiro. Então, existem várias aplicações da matemática que às vezes a gente nem percebe que está aplicando, isso é ótimo, né, porque ela está internalizada, e que eu posso ir construindo desde sempre. Então, veja, eu tenho aqui um problema que envolve adição, subtração, envolve multiplicação e divisão, de uma maneira elegante, uma maneira, né, inspiradora, de uma maneira provocadora, né? E
A divisão é no de baixo, né? Calcule a altura de cada degrau. Poxa, olha como tem que tratar essa informação. Tem que entender que aqueles 13.145,65 metros, né? São todas as 71 vezes que ele subiu os 988 degraus. Então, ou eu vou usar uma calculadora, né? Ou eu vou ter que pegar e dividir. E vai ter até a questão da mudança de unidade, né? A hora que eu dividir ali vai dar 0,18 metros, mas né, ninguém fala que esse degrau tem 0,18 metros, ele tem 18 centímetros, né? Mais ou menos essa é a aproximação do resultado. Lidar com essa aproximação, se você for fazer na calculadora, do jeito que esse problema está pensado, né? Ele tem muitas casas decimais aí, né? A gente usa em geral 2 aí para poder mensurar bem. Então, olha quanta coisa eu posso fazer com um problema, né? De uma Olimpíada de Matemática, né? E vai dizer que eu preciso de teorias sofisticadas ou de horas e horas de trabalho para resolver isso? Não, né? E por outro lado, né? Olha quanta coisa, né? Inclusive até em termos de cultura, de história, de bagagem, né? Você vê, poxa, tem um concurso para ver quem aguenta subir mais escada, né? Tem competições. Pois é, né? Tem gente para gostar de qualquer coisa no mundo, né? Qualquer competição você vai achar meia dúzia de pessoas aí para poder fazer. Então, legal, né? Tá estudado aí, né? Peguei outro problema aqui, e esse para mim é um dos clássicos, né? Porque esse é do canguru, né? Mais uma vez aí o nível P, né? O pré-Collier, que é o nível iniciante aí. E ele é uma questão que vocês já devem ter visto algo parecido aí, né? Tem um problema clássico aí de animais, né? De galinhas e porcos na fazenda, né? Essa é uma versão aí que é o seguinte, num zoológico tem 10 camelos. Os camelos são bactrianos, né? 2 corcovas, ou dromedários, 1 corcova. A matemática, inclusive, é cultura, né? Porque você talvez não soubesse qual é o nome desses camelos, né? E agora sabe, né? Tem diferença, eles têm nomes próprios. Então, tá vendo? Olha quanta coisa está aprendendo, né? Num problema de matemática, de Olimpíada de Matemática, né? Aí eu sei que eu tenho 14 corcovas. Então, contaram lá as 14 corcovas dos camelos. E quantos camelos bactrianos há nesse zoológico, né? Poxa vida, esse parece um clássico da álgebra, né? E para nós, professores, que temos aí a formação, muitos aí já estão pensando, chama de x, chama de y e vamos montar um sistema, né? Um sistema linear de 2 variáveis, 2 equações, soma dos animais, soma das corcovas e vamos resolver esse sistema. Exatamente desse jeito, né? Não tenho dúvida que tem vários que já fizeram, aí já montaram esse sistema, já resolveram e já chegaram na resposta. Mas pare e pensa, é assim que você vai ensinar para um aluno, né, do Fundamental 1 a resolver esse problema? Não. E aí é que vem aquela grande discussão. Então, essa questão não é uma questão para alunos do Fundamental 1, né? Então, aí depende, né? Se você encontrar uma maneira de resolver essa álgebra, né, sem essa maneira formal, né, de sistemas lineares, você resolveu o problema. Se você resolveu o problema, e se ele for resolvido de uma maneira sustentável, né, de modo que não tem nenhum argumento falso, nenhum argumento soft, furado, que leva ao erro, está correto. E é um jeito muito simples de resolver isso aí, que é o seguinte, bom, se tem 10 camelos, cada camelo tem pelo menos 1 corcova. Então, se eu pegar aquelas 14 corcovas e distribuir 1 para cada camelo, das 14 eu vou usar 10, eu vou ter cada camelo com 1 corcova, 10 camelos, 10 corcovas. Porém, eu tenho ainda 4 sobrando aqui, né? E se eu for colocar 4, bom, o camelo ou tem 1 ou tem 2, não tem 3, né? Ou mais, né? Então, essas 4 eu vou ter que colocar em cada camelo, quer dizer, eu vou ter 4 camelos com 2 corcovas, né? Os camelos que têm 2 corcovas são os bactrianos, né? E eu tenho a letra D, 4 camelos, né? Então, você vê, você resolveu aquele sistema linear de 2 equações, 2 variáveis, mas eu não, sem precisar tocar nesse assunto. E, na verdade, você estimulou a criatividade, você estimulou, né, aquelas coisas que são o tratamento da informação, a distribuição delas. Então, tem matemática por trás dessa solução. Essa solução ela não é uma solução aleatória qualquer que, coincidentemente, dá certo. Porque tem isso, né? 14 pode ser 10 mais 4, pode ser 7 vezes 2. Qual que é o certo, né? Mas os dois dão a mesma resposta. Pois é, aí tem que ver qual é o caminho correto. Mas não é esse o caso, né? O caso é que nós estamos falando de uma maneira que você distribui e que pode até estar preparando assim a sua cabeça para pensar números grandes.
Então, se eu fizesse com um número muito grande de camelos, ou até com outras condições, né? Claro, eu vou ter que mais tarde, com muitas condições, ter que formalizar num sistema, mas para eu chegar naquela formalização algébrica, eu tenho uma, vamos chamar de pré-álgebra, né? Que é uma maneira de pensar sem estar usando um jeito pasteurizado de resolver a situação, né? E eu acho muito legal, né, quando você tem essas duas soluções vindo de duas pessoas diferentes, né? Uma pensando de maneira mais formal, a outra de maneira mais aberta, porém as duas corretas e chegando. E esse que eu acho que é o grande encanto de estudar essas coisas, né? Olha só outra aqui, ó, mais um problema da OAB, né, Olimpíada Brasileira de Matemática, né? Essa aqui é a prova do nível 1. O nível 1 também é para sexto e sétimo ano, né? Do fundamental, né? E é uma questão envolvendo aí contagem, combinatória e que, olha só, vamos ver o enunciado, né? Eu gosto bastante dessa questão, né? É o seguinte, Betinha tinha 3 fichas brancas, 4 fichas pretas e 3 fichas cinzentas, todas do mesmo formato e diferentes apenas em relação à cor. Então veja que há bastante informação aí, né? Parece pouco, mas, né? Tem que tratar bem e perceber que, né, elas não são diferentes em relação a tamanho, só em relação à cor, tem bastante coisa aí. Ela vai colocar as fichas nesse tabuleiro, é um tabuleiro bem incomum, né, mas formado por quadradinhos iguais, e ela coloca no máximo uma ficha por quadradinho. Então não pode empilhar ficha, não pode colocar fora do quadradinho, está tudo claro, tudo entendido. Então, de quantas maneiras diferentes ela pode colocar no tabuleiro? Exatamente 3 fichas, sendo uma ficha branca, uma ficha preta e uma ficha cinzenta, somente na primeira linha horizontal. Então veja que depois de toda a compreensão da situação e das regras do jogo, né, eu tenho um pedido também que é bem incomum, né? Eu quero colocar só 3 fichas, uma de cada cor, só na primeira linha, né? Então, se você conhece combinatória, conhece aí princípios de contagem, já deve estar pensando se isso é arranjo, é combinação, se a ordem importa, não importa, né? Meu Deus, qual que é a fórmula que eu vou usar? Divide ou não divide pelo fatorial, aquelas coisas que... Então, vamos lá, isso tudo existe, isso tudo é verdade, isso tudo é importante. E tem que estudar de maneira formal para saber dominar bem isso com tranquilidade. Ponto. Porém, para uma criança, né, para eu poder estimular ele a chegar nisso aí, eu posso falar da combinatória, falar dos princípios de contagem, né, princípio fundamental da contagem, sem declarar que eu estou fazendo. Então, eu não vou colocar, né, uma ficha de cada cor na primeira linha, eu posso até fazer na raça mesmo, né? Eu coloco uma branca, aí pode ser a preta ou a cinza. Mas se a primeira é branca, pode ser cinza ou preta, já foram 2. Mas se eu colocar a primeira preta, aí é branca ou cinza ou branca. Mais 2 maneiras. E se eu colocar a primeira cinza, aí é branca e preta ou preta e branca. Tem algum outro jeito? Não, porque como elas são todas iguais no formato, só diferem na cor, o que importa é a cor. E eu listei aí, e isso é uma maneira, inclusive, correta de você resolver um problema de combinatória, que é listar todos os casos. O fato é, por que você precisa daquela parte um pouco mais formal? Porque se forem muitos os casos ou muitas as condições, listar todos eles vai ser complicado, você vai esquecer ou vai contar 2 vezes, aí sim. Mas para eu poder formalizar tudo isso, eu preciso de problemas iniciais mais simples que estruturem, né, o raciocínio que eu tenho que montar na minha cabeça para daí poder formalizar até o princípio fundamental da contagem, né? Eu vou ter 3 possibilidades de cor para a primeira, né? Dado que eu escolho uma possibilidade de cor, sobram 2 possibilidades de cor para a segunda. Dado que eu escolho uma, sobra uma única possibilidade de cor para a terceira casa. E, portanto, eu vou ter ali, né, pelo diagrama de árvore, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6 maneiras de distribuir essas fichas. Então, é possível fazer as 2 soluções, né, inclusive com crianças pequenas mesmo, né? Não estou dizendo que a gente, né, tem que esperar dar. Mas, você percebeu que a conversa ficou agradável, ela ficou simpática, ela ficou motivadora, né? Aí, conforme eles estão gostando, aí a gente vai subindo a régua, né? E assim tem que ser, né? Ninguém que corre uma maratona do sedentarismo no dia seguinte corre uma maratona,
né? Você vai devagarzinho, melhorando sua condição física, devagarzinho atingindo 1 quilômetro, 2 quilômetros, aí chegam as corridas de 10, de 20, de 25 e até chegar numa maratona, né? Mas não tem, não sei nada, no dia seguinte sei tudo, né? Não faço nada, no outro dia eu faço tudo. É essa construção que você como professor tem um papel fundamental de fazê-la tijolo a tijolo para que a coisa não desmorone, né? E a cada dia ele tenha aí mais gosto e esteja mais robusto aí, né? Nessa situação. É um problema bem gostoso, foi o meu problema da última prova da OBM, né? Um índice praticamente total de acerto dessa questão, que inclusive é motivador, né? O que é mais gostoso para um aluno do que conseguir resolver um problema, né? Isso é ótimo, é importante, né? Agora, as coisas vão ficando um pouquinho mais apertadas, ó. Eu quero colocar 3 fichas pretas somente na segunda linha. Veja que agora tem uma mudança substancial no problema, né? Antes eu tinha 3 fichas para 3 casas, né? E com cores diferentes. Agora eu tenho 3 fichas iguais, mas eu tenho 4 casas, né? E eu vou colocar como isso aí? A gente pode fazer da mesma maneira, né? Você pode colocar na primeira, na segunda, na terceira, na primeira, na segunda, na quarta, né? Na segunda, na terceira, na quarta, né? E você vai distribuindo e vai conseguindo montar todas aí. E são as 3 fichas pretas, então a cor já não influencia. Quaisquer distribuição de fichas pretas, né? Se eu simplesmente mudar a ordem de 2 pretas, eu não estou alterando a distribuição, né? Tá aí um problema, né? Onde eu envolvi aí vários passos de combinatória, né? Já desenvolvendo aí uma paixãozinha, um gosto, esse assunto é legal, eu gostei desse negócio, quero estudar um pouquinho mais, né? E qualquer assunto que você vai estudar, ele vai ficando mais complexo, né? Mas quando é feito dessa maneira, né? Esse complexo, ele fica gostoso, ele fica aceitável, né? Olha aqui um outro, por exemplo, aqui, né? De geometria, né? Outro de geometria, né? Esse aqui foi da prova da OBMEP, né? Do nível 1, e eu tenho aqui esse problema aqui, ó. O quadrado abaixo está dividido em 9 quadradinhos iguais. Legal, né? A área pintada de vermelho mede 6 centímetros quadrados. Quanto mede a área pintada de azul? Então, poxa vida, né? Geometria. Poxa, vou saber a área, são triângulos e quadrados. Quadrado é lado ao quadrado a área. Triângulos é base vezes altura sobre 2. Ok, mas voltando de novo para a nossa conversa. Qual é a faixa etária que você está trabalhando? Né? E segundo, né? Não me parece que os números são números, né, inteiros, né? Vão ser números aí que talvez ainda não esteja no contexto deles, né? E aí? A única solução que você conhece chama de A, B, aplica Pitágoras, tem um canto reto ali, um triângulo retângulo, para achar o lado do triângulo, né? Aquele triângulo ali, tudo ele é um triângulo isósceles, né? Porque os 2 ladinhos ali são iguais, eu vou achar a hipotenusa e você já percebeu que parece que você, né, espanou a conversa, né? Você estragou a conversa. Então, é um problema de geometria para um nível que dá para resolver sem essas fórmulas, né? Que, por exemplo, se você pegar aqui, qual que é o laser aqui, a ponteirinha? Aqui, peguei, assim, ok. Quando eu olhei aqui, é fato que você sabe, né, que a diagonal de um quadrado divide o quadrado, né, em 2 triângulos de mesma área. É possível demonstrar isso matematicamente, mas uma coisa que é fato é o seguinte, muitas vezes eu não preciso demonstrar de maneira totalmente rigorosa quando é a primeira vez. Eu posso ser um pouco instrumental, né? De modo que eu não estou falando nada errado, porém eu estou sendo instrumental. Olha, esse negócio é fato, é verdadeiro. Quando você tiver maturidade, tiver condições, aí a gente vai demonstrar matematicamente bonitinho. Mas, por enquanto, vamos usar o fato de que. Isso não é errado, né? Você usa o fato, porque ele é verdadeiro, e devagarzinho você vai, na hora certa, na dose certa, aquilo que eu falei logo lá no começo da minha conversa, né? Na hora certa, na dose certa, a gente formaliza isso tudo. Mas por enquanto, né, até o visual, você percebe que dividiu aqui no meio. Quer demonstrar isso de uma maneira prática, que é muito fato? Você pega um quadrado de papel, né? Tem geometria com dobraduras, olha, é um universo. Você não faz ideia de quanta coisa você consegue resolver com dobraduras que são geometricamente sustentadas, tá? Então não é que a dobra deu certinho, é coincidência. Não, 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 não. Há propriedades que as dobras, elas estão fazendo o papel de régua e compasso. Nada mais que isso.
né? Então, se você pegar um quadrado de papel e dobrar no meio, você vai perceber que, no caso aqui, a parte vermelha e a parte azul se sobrepõem. Ué, se elas se sobrepõem, são iguais. Então, esse quadrado está dividido no meio, né? Uma parte vermelha e uma parte azul, metade, metade. Então, ora bolas, se eu pegar essa metade vermelha e essa metade vermelha, duas metades vermelhas equivalem a um quadrado vermelho. Então, esses dois de cima eu posso considerar que juntos dão um quadrado, eu tenho um segundo quadrado aqui no centro, esse vermelho mais esse vermelho dá um terceiro quadrado. Então, na verdade, eu posso rearranjar essa distribuição de modo que eu vou ter 3 quadrados vermelhos. Ora bolas, se 3 quadrados vermelhos juntos dão 6 centímetros quadrados, 6 dividido por 3, 2. Cada quadrado vermelho tem área 2 centímetros quadrados. E você vai perceber que, para isso acontecer, o lado do quadrado tem que ser raiz de 2, né? Coisa que, no Fundamental 1, ainda não pertence ao universo de números deles, né? Mas eu não sei falar disso. E eu cheguei na área 2, né? Então, um quadrado vermelho tem área 2. Como o quadrado vermelho e o quadrado azul são iguais, então, cada quadradinho tem área 2. Quanto mede o lado? Ainda não é o caso de falar disso aí, mas é isso. E aí, o azul, eu vou usar a mesma ideia, né? Eu tenho aqui um azul, 2 azuis, 3, 4 azuis completos, né? Se eu juntar esse meio azul com esse meio azul, eu vou ter um quinto azul completo. Se eu juntar esse outro meio com esse meio, um sexto azul completo. Então, eu tenho 6 quadrados azuis completos. A área de 1 é 2, 6 vezes 2, 12. A letra B é a letra correta aí. Então, está aí uma maneira que a gente está resolvendo questões de geometria, né? Sem que a gente tenha que usar aquelas fórmulas daquele jeito. E qual é o grande perigo, né? Quando a gente não está com a mente aberta para pensar assim, a primeira coisa que você faz é tentar enfiar uma fórmula, né? Enfiar um conceito matemático, né? E resolver daquele jeito, né? Correto, é possível, não é? Mas se você está ensinando, você está construindo conhecimento, né? Temos uma pergunta aqui, vamos à pergunta. Eu pensei de outro jeito. Ah, que legal. Boa, olha só, né? Eu vou transmitir para o pessoal que está assistindo nos polos, né? Um professor aqui percebeu que a parte azul é o dobro da parte vermelha, né? Ele foi contando, ele foi comparando, e ele percebeu que a parte azul, a área azul, ela é o dobro da área vermelha. Poxa vida, descobri a área vermelha, a área azul sem precisar, né? Juntar quadradinhos, simplesmente em termos de proporção de área vermelha para azul. Se é o dobro, né? Se é o dobro, se a vermelha é 6, o dobro de 6 é 12, outra solução correta. E olha, nós não combinamos isso, né? Mas é exatamente isso que eu queria que acontecesse. Eu propus uma solução, né? Eu ouvi uma outra solução que eu não tinha pensado, né? E as duas soluções são diferentes, mas eu aprendi com essa solução de uma maneira diferente de olhar para um problema, e certamente, né, quem pensou primeiro a solução também falou, tem um outro jeito de pensar. E é isso que torna, né, esse seu cérebro tão flexível, né, a ponto de você usar matemática tantas vezes na vida, tantas vezes no dia, sem perceber que está usando. Essa história de que ela organiza o raciocínio lógico, ela organiza um modo de pensar, é um pouco de neurociência e um pouco de pesquisa, é fato, é isso mesmo, né? E tem que treinar o seu cérebro para que ele possa, né, viver desse jeito, né? Não é aquela coisa de, agora eu tenho que achar matemática em tudo. Não é isso, né? É estar internalizado de modo que você naturalmente tem esse pensamento mais organizado, né? Sem precisar fazer esforço, né? Muito legal, né? Antes das considerações finais, eu queria mostrar, eu vou ali até o computador e eu vou abrir aquela folha aqui de exercícios, né, que eu mandei para vocês antes, porque como a minha é a última sessão, nós não temos a sessão de resoluções de problemas em grupos, né, que seria aquele momento de fazer. Então, eu acabei fazendo um pouco mais na prática aqui, porque eu queria que vocês entendessem que, primeiro, né, você precisa abrir o jeito de pensar para não tentar ser pasteurizado nas resoluções. Segundo, os problemas de Olimpíadas, né, eles não são assim... Calma, vou reformular o que eu pensei. Os problemas de Olimpíadas, você vai encontrá-los em diferentes níveis, né, de complexidade. Então, sim, existem muitos problemas acessíveis, né, e problemas interessantes, problemas encantadores, problemas que despertam a curiosidade e a vontade, né, de resolver aquilo lá. Então, você vai conseguir encontrar para qualquer nível
né, um problema de alguma Olimpíada de Matemática que se encaixa nas diretrizes da BNCC, que vai se encaixar no currículo da sua escola, da sua aula, e você vai poder usar. Então, como a gente não vai ter aquele momento em que a gente vai trabalhar junto essa lista, eu vou só abrir o PDF, porque eu quero mostrar o jeito que eu organizei essa lista para ajudar você. Então, vamos lá, o PDF está aqui no computador, eu tenho aqui o PDF, que é esse aqui. Vamos lá. Então, eu coloquei um texto inicial, né, um texto em que eu contei um pouquinho da estrutura que eu pensei aí, né? Nós temos o Canguru de Matemática Brasil, eu coloquei também o site da OBMEP, mas na internet essas fontes são infinitas, né? E mais, com o Google Translator, então, acabou a barreira física, né, e acabou a barreira da língua. Você consegue pegar problema de qualquer lugar do mundo, né, e usá-lo. Né? Ou você usa exatamente na íntegra, ou você consegue traduzir e adaptar para o que você quer usar, porque você achou a ideia bonita, interessante, né? E aí o que eu fiz? Eu pensando naquelas diretrizes, eu já selecionei um conjunto de problemas baseado nas diretrizes. Então, a primeira lá, números, aritmética, né? Eu coloquei o descritivo, né, do que se espera lá pela BNCC e alguns problemas. Então, veja, você tem aqui vários exemplos de problemas que estão abordando o quê? Questão de números. Né? Eles têm lá um jeito charmoso, um jeito elegante, um jeito curioso, divertido, atrativo, né? Para você trabalhar a questão de números. Né? E olha, todos eles têm uma solução formal, né? Mas todos eles também vão permitir uma solução criativa, diferente, com todo o rigor matemático, porém, não daquela maneira maçante, dura, né? Que pode até acabar com a vontade de aprender, né? Geometria, depois vem alguns problemas de geometria, né? Espaço, localização, figuras, montagem, tudo aquilo que a gente foi discutindo, né? Lá na BNCC. Essa questão aqui eu gosto bastante dela, né? Porque você usa geometria, usa polígonos, usa ângulos, né? Mas você consegue, sem aquela formalidade absoluta, né, resolver. Já percebe que o que completa ali tem que ter 4 lados, então o que tem 5 está fora. Tem um canto reto ali, que é a quininha do espelho, então se não tem canto reto está fora. Então veja quanta coisa você discute sobre matemática, né? Sem precisar estar lá, vamos lá, esse ângulo tem que pegar o transferidor, tem que medir, nada disso, né? O carimbo mostrando até a inversão da imagem, né? Porque você olha o carimbo de um jeito, quando você bate no papel, né? Você tem a reflexão da imagem, né? Essa questão aqui, 15, é da OBMEP nível A, né? Que agora a gente tem, desde 2 anos atrás, a OBMEP também incluindo o 4º e 5º ano, né? Que é o nível A, tem esse projeto que está ganhando espaço aí, né? Na matemática aqui no Brasil. Parte de pré-álgebra, que eu chamei assim, né, onde você tem aqueles problemas que você poderia, sim, chama de x, y, z, monta lá a equação, resolve a equação, mas dá para resolver tudo isso sem precisar dessa formalidade. Né? Isso aqui é um sistema. Né? Essa questão 18, a gente está falando de um sistema de equações, né, e de uma igualdade e comparação entre quantidades, né? Mas não tem nada daquelas variáveis daquele jeito tradicional de resolver, né? Grandezas e medidas, né? Comparações, balança, tempo, hora, ângulos, espaço, né? Massa e contagem, né? Que vai entrar um pouco da contagem, da análise combinatória e dos princípios de contagem, mas de uma maneira que você vai encontrar aqui e, por fim, aqui os de lógica e estratégia, né? Que é algo que esse sim permite muitas soluções diferentes, né? E assim, não tenha receio, primeiro, né, de pesquisar, né? Muitos dessas competições, elas deixam lá os seus bancos de questões e de resoluções, né? Então, é claro, tenta você mesmo, mas não encontrou a solução? Busca lá, né? Dá uma olhada no gabarito, vê. Mas conversa com alguém, vê outro jeito, né? Não fica criando um medo, um receio, né? De não usar uma questão porque você não conseguiu resolver. Aprenda de novo, continue aprendendo, né? Nós somos professores, mas a gente tem que continuar aprendendo o tempo todo, né? E isso não tem nada de errado, perguntar para alguém, olha, não consegui, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para chegar nessa solução, né? Então, esse material, eu já propus aí um conjunto bem grande
de questões nos diversos eixos temáticos, né? E que já mostrei que dá para fazer. E sem aquele excesso de rigor, né? Você vai achar muito trabalhoso se você tentar pegar a BNCC e para cada uma das habilidades ficar tentando. Então, qual é o jeito que eu acho interessante para você como professor dar o primeiro passo nesse assunto? Sim, ler a BNCC para ter na cabeça a estrutura de divisão daqueles eixos temáticos, né? Ok, a partir daí você tem uma ideia, né, bem global de quais são os eixos que você precisa. Só de olhar a questão você vai encontrar. Agora, não tente ficar fazendo, né, o match de toda questão, toda habilidade de uma questão, porque as questões em geral elas incluem mais de uma habilidade. Então, não tente, seria uma loucura tentar fazer, né, abjeção aí. Você vai ficar louco e aí você não vai achar legal, né? Pronto, estragou a conversa. Então, o lance é perceber que tudo aquilo tem muita matemática, né? E ela está lá. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, né? Vamos nas considerações finais aqui, né? A escola, qualquer que seja a escola, os alunos têm livros ou têm um certo material didático e já vem lá a aula, né, a teoria e os exercícios, né? Em geral, são exercícios técnicos, algorítmicos, né, ligados diretamente à aplicação daquela teoria, né? O que você pode e deve fazer é tentar incluir exercícios de Olimpíadas para botar um tempero ali, né? Eu gosto muito de usar isso nas minhas aulas. Eu já uso com naturalidade porque, como eu participo da elaboração de Olimpíadas, né, o tempo todo eu tenho essas questões na minha cabeça, eu já vou usando nas minhas aulas, né? Mas eu acho que você deve partir do princípio de que essas questões vão botar um tempero. A primeira vez que você coloca, causa aquele frisson. Ai, meu Deus, é uma questão de Olimpíada, é muito difícil, mas se ele consegue resolver, você quebrou, né, a primeira barreira, que seria questões de Olimpíada são só para os semideuses, né? Questões de Olimpíada são para pessoas quaisquer que tentam um pouquinho, sentam e organizam as ideias, né? E isso é motivar as pessoas, né? Então, inclui essas questões, né, para trazer tempero, para trazer mais emoção para a aula, mas sem criar conflito, né? Então, muito cuidado, né? Eu não estou dizendo para você abolir o livro, o material didático, né, vira de costas para ele não é bom, o que é bom é questão de Olimpíada. Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi, junta os dois. Você tem uma programação para seguir, você tem um livro para cumprir, mas você tem uma liberdade de rechear, né, com um pouquinho mais de tempero, né, essas suas aulas, né? Então, evitar o conflito com o material didático da escola significa que você pode usar aquele espírito de projeto, né? Então, a cada aula eu tenho uma questão, ou a cada fim de tema, né? Fim de uma parte de um estudo, eu tenho uma questão de Olimpíada que usa aquele estudo. Então, você cria essa ideia de projeto, vamos resolver em grupo, vamos ver soluções diferentes. Então, você não tira aquele norte que você tem da programação, né? E que a direção da escola vai estar lá olhando se você está cumprindo ou não, né? Você só está incrementando, né? E esses problemas, eles vão ter um ar de fugir um pouquinho da rotina, né? Então, eu gosto muito porque dá a impressão que é o momento do relaxamento. Agora vem um refresh, né? Vamos dar uma descansada, né? Mas não é descansada, deitar na espreguiçadeira, né? É fazer uma coisa diferente que vai trazendo aí, né, uma motivação. Então, estimule os alunos a participar das soluções, né? E sejam elas corretas ou não, eu já falei isso, e isso é motivação. Olha, muito bom esse caminho que você tomou, correto, ele vai seguir, ele vai chegar lá, ou, olha, cuidado, isso eu percebi, eu acho que ali vai dar um certo problema, vamos tomar cuidado. E também não tenha nenhuma vergonha, nenhum medo de falar, pô, pera um pouquinho, isso que você está falando, eu não pensei, vamos ter que ver juntos, que eu também não consigo de imediato saber se essa sua solução, né, ela vai chegar ou não, vamos juntos. E isso, ao contrário do que parece, vai aproximar o professor e o aluno, né, do que distanciar. Às vezes a gente tem aquele medo, né? Se ele fizer uma pergunta que eu não sei responder, pode ser que isso acabe com a minha moral, com o meu respeito. Não, pelo contrário. Se ele perceber que juntos estão crescendo, isso sim é conquistar o respeito, né? E você, professor, crie suas próprias listas, crie o seu banco, né, de questões, vá aumentando ele e não tenha medo das coisas novas, né? A gente, quando começa a dar aulas, parece que a gente chegou pronto, capacitado, né? E aquilo tá fechado. É um assunto fechado e não é, né? Aquele mesmo assunto, ele pode
ele pode se desenvolver, ele pode ser amplificado o quanto você queira, né? Então, esteja sempre aberto, que foi aquela conversa no começo, né? Eu pretendo, eu quero morrer apanhando, né? Por quê? Significa que a cada dia eu estou aprendendo uma coisa nova, eu estou fazendo um negócio diferente, e isso é motivação. Isso tem que ser visto como uma energia, né? O desafio é uma energia para eu me motivar e não para eu ter medo, né? E os programas de Olimpíadas, eles podem dessa maneira ser um grande, né, instrumento para despertar o interesse pela matemática. Tanto para você como professor querer saber mais matemática, né? Mas para os alunos também quererem aprender. E assim, se ele for seguir uma carreira de exatas ou não, não é a questão é a bagagem que ele vai levar. E aí eu gosto de fechar com duas coisinhas, né? Aqui no meu lado esquerdo eu tenho, né, uma situação que é em inglês, mas ela é muito legal porque está escrito Math is Fundamental, né? E o Fundamental, ele está numa mistura de que ele tem que ser fun, né? De divertido, de agradável, de gostoso, mas de fundamental, né? Que é importante como base do raciocínio, né? E nós, como professores, do lado de cá, é a paixão por ensinar, né? É o que me tira da cama todo dia, né? E me faz correr atrás, me faz, né, ter esse calo no dedo que eu tenho de tantos exercícios que eu resolvi, de estudar, de ter dificuldade, de pedir ajuda e de preparar uma aula e ter certeza que quando eu dou aquela aula os alunos saem falando, puxa, que legal, eu entendi, de ver esse brilho nos olhos dos meus alunos, né, de alguma coisa que eu estou mostrando e aquilo está realmente encantando, né? É a paixão por ensinar. E se você tiver isso dentro de você, tiver isso aceso em você, né, não importa o nível que você está dando aula, né, você vai estar certamente mudando a vida de pessoas, né, e fazendo com que eles realmente estejam aí preparados para uma vida bem feliz, tá certo? Gente, era isso que eu queria dizer para vocês, né? Eu queria mostrar que os programas de Olimpíadas, eles têm bastante coisa para ser usado em sala de aula, né? Ele pode motivar muito, né? Tem aqui no final o meu e-mail, naquele outro material não tinha, mas aqui tem o meu e-mail, então se você tiver vontade ou precisar de alguma ajuda, né, não se aveste, não tenha vergonha, não tenha receio, né, pode mandar um e-mail, né, vamos continuar conversando e vamos fazer com que as pessoas gostem cada vez mais, né, de estudar matemática, tá bom? Obrigado pela atenção, pela paciência, pela audiência e força, estudem bastante e divirtam-se com a matemática. Obrigado, até mais.